Neste vídeo eu vou-te apresentar e também comentar 5 frases que têm grande potencial de alterar a tua forma de pensar. Este vídeo que tu estás a ver neste momento não era para ter sido publicado. Isto porquê? Isto foi um vídeo que eu tive ideia no fim de semana. Como vocês sabem, eu publico vídeos de segunda a sexta e no fim de semana faço uma pausa. E como no fim de semana eu estive fora de casa, fui visitar os meus pais, eu aproveitei o fim de semana para estar mais desligada de criar conteúdo, mas ao mesmo tempo vou vivendo a minha vida e vou tendo ideias de vídeo e apontando. E foi isso que aconteceu. Eu tive ideia para gravar este vídeo e apontei este vídeo. Isto porque eu já li muitos livros sobre desenvolvimento pessoal e no meio dessas leituras algumas frases e algumas coisas foram ficando e que foram importantes para mudar a minha vida e foram importantes para definir a forma como eu estou na minha vida. E por isso eu tive a ideia de fazer um vídeo compilando essas frases. No entanto, na segunda-feira, que foi ontem, hoje é terça-feira, quando eu ia gravar este vídeo, aconteceu que o meu namorado ficou doente, com uma virose, com uma dor de garganta terrível, extremamente constipado, e eu pensei, ok, eu vou tirar o dia de segunda-feira mais livre, sendo que já tenho o vídeo de segunda-feira assegurado aqui no canal, e na terça-feira eu gravo e publico o vídeo no mesmo dia. Acontece que já estamos quase a chegar às 5 da tarde de terça-feira e só agora que eu vou gravar o vídeo que era para publicar hoje. Isto porque eu vivo com o meu namorado e eu também apanhei a virose que ele apanhou. Então, fazendo aqui uma breve explicação de toda esta história, eu gosto muito de honrar os meus compromissos e eu comprometo-me, como eu tenho na capa do meu canal, em publicar um vídeo de segunda a sexta. Sendo que a culpa também foi minha de não deixar mais vídeos preparados para a semana, tinha deixado apenas o de segunda-feira, sabendo que ia estar o fim de semana fora. Claro que, não contando que ia ficar doente também, ou que o meu namorado ia ficar doente. Então, o que eu quero dizer é que eu estou a gravar este vídeo, mesmo estando doente, mesmo não me sentindo a 100%, porque, em primeiro lugar, quero honrar o compromisso que eu tenho aqui convosco e quem escolhe subscrever e acompanhar este canal, e ao mesmo tempo eu quero mesmo passar a mensagem, ou melhor, estas 5 mensagens que eu tenho aqui para vocês, porque eu acho que pode fazer diferença na vossa vida, como também fez na minha. Sem mais demoras, vamos à primeira frase. Eu tenho tudo apontado neste caderno, para que eu não me esqueça de nada e diga tudo direitinho. A primeira frase é: toda a gente está a viver pela primeira vez, por isso ninguém tem a certeza absoluta de tudo o que está a fazer. Esta frase impactou muito a minha vida. Eu confesso que eu não vos sei dizer onde é que eu li, nem sei se eu li exatamente assim ou se foi uma interpretação daquilo que eu li. A verdade é que nós, eu e tu, estamos a viver pela primeira vez. Não há ninguém aqui na Terra que já tenha vivido alguma vez alguma vida com lições anteriores. Embora, claro, muita gente acredite naquela história da reencarnação e de vidas passadas, a verdade é que nós não nos lembramos daquilo que nós vivemos anteriormente. A ser verdade isso, nós não temos memórias da nossa vida anterior. Então, todas as pessoas que tu conheces, incluindo tu própria, estão a viver pela primeira vez. E como tal, nós temos que parar, na minha opinião, de nos levarmos tão a sério. De nós acharmos que só nós é que estamos perdidos, só nós é que não sabemos o que fazer, só nós é que não temos a resposta na ponta da língua e as outras pessoas têm. Porque, na maioria das vezes, as outras pessoas ou não têm a certeza das respostas que dão, mas querem ter resposta para tudo, mas na verdade não têm, porque isso é impossível ter, ou então estão à procura de responder às suas próprias perguntas, tal e qual nós o estamos a fazer. Então, eu acho que nós temos que ter um equilíbrio em saber que se nós estamos aqui todos para o mesmo, para cumprir uma missão, se nós estamos aqui todos para ser a melhor versão que nós conseguirmos ser para nós e para os outros, nós temos que ter em atenção que a outra pessoa ao nosso lado está na mesma jornada. Quero eu dizer isto com o quê? Numa perspectiva de que, por um lado, não devemos julgar tanto do ponto de vista de que o outro cometeu uma ação negativa ou que o outro tomou uma escolha negativa, porque a outra pessoa também está a traçar a jornada dela de desenvolvimento e de aprender e devemos ter essa consciência e, ao mesmo tempo, nós não devemos colocar o peso do exemplo tão forte no outro.
Nós não devíamos olhar para o outro como aquele tem que saber as respostas todas para a minha vida, ou aquele tem que saber aquilo que é melhor para nós, ou aquele tem que me orientar. Com isto eu não quero dizer que nós não podemos ter mentores e pessoas que nos ajudam a atingir determinados objetivos, mas nós não devemos colocar a responsabilidade de nós atingirmos certos resultados nas mãos dessas pessoas. A segunda frase que me impactou imenso é: felicidade não é ter mais, é precisar de menos. Esta frase é muito forte para quem, mais do que pense sobre ela e reflita sobre ela, consiga efetivamente aplicar isso na nossa vida. Uma ideia muito interessante é que nós não temos realização total. A realização simplesmente é transferida de objetivo para objetivo. Ou seja, nós achamos sempre que a realização plena, a felicidade plena, está no objetivo seguinte. E quando atingimos esse objetivo, nós pegamos nessa realização e nessa felicidade e ressignificamos e associamos essa felicidade a um objetivo que nós não possuímos. E sempre que nós fazemos isso, sempre que nós pensamos, eu preciso de ter 1 milhão na conta para ser feliz, e depois eu tenho 1 milhão na conta, eu afinal preciso de não trabalhar tanto para ser feliz, e depois tu não trabalhas tanto, eu afinal preciso de sentir que tenho alguma coisa para ser feliz. Sempre que os marcos são atingidos e tu ressignificas aquilo que é ser feliz, porque nós precisamos sempre de um certo nível de desconforto para continuarmos a lutar por aquilo que desejamos. Mas se nós fizermos disso a base da nossa felicidade, e aí é que está o problema no meu ponto de vista, se nós precisarmos sempre de alguma coisa para sermos felizes e, sobretudo, durante o processo de busca por essa coisa, nós não conseguirmos apreciá-lo e não conseguirmos, no fundo, aproveitar o processo e aproveitar a jornada, nós nunca vamos ser felizes. Nós vamos ser felizes apenas em alguns pontinhos na nossa vida em que nós estamos a usufruir diretamente daquilo que desejamos, seja um marco na nossa vida, tipo comprar uma casa, ou casar, ou ter o primeiro filho. Apenas naqueles momentos pontuais, naqueles marcos e eventos de vida que nós assinalamos lá no Facebook, só nesses momentos é que nós somos felizes e não durante a maioria da nossa vida. E o objetivo não é esse, o objetivo é fazer um movimento contrário, é ser feliz durante os processos da nossa vida e esses marcos funcionarem como situações de pico de felicidade. E esta ideia de que nós devemos precisar de menos, nós devemos precisar de cada vez menos coisas para ser feliz é muito forte. Porquê? Porque a partir do momento em que tu precisas de pouco para ser feliz, tu podes começar a ser feliz já. Tu não precisas de ser feliz quando tu atinges determinado objetivo ou quando tu possuis determinada coisa. Tu podes ser feliz sendo grato pelo aquilo que tu já tens, pelas pessoas que tu já tens, pelas relações, pelo aquilo que tu já possuis, mesmo que aos teus olhos seja pouco. E esse nível de gratidão e de humildade até, eu acho, com a vida, é que nos torna verdadeiramente feliz e não somente a busca incessante por fazer esses determinados marcos ou ter esses determinados picos de felicidade. A terceira frase é: se tu consegues ver todo o caminho à tua frente, então estás a caminhar o caminho de outra pessoa. Esta frase eu vi num Reels lá no Instagram e era uma frase em inglês e eu traduzi para o português, que basicamente, na minha forma de refletir e olhar para isto, é que se nós formos caminhar um caminho e esse caminho já tiver sido desbravado, nós já sabemos de antemão as dificuldades que vamos encontrar, o potencial daquilo que vai acontecer e tudo sobre esse caminho, significa que alguém já percorreu esse caminho antes de nós. E isso, na minha perspectiva, não é o ponto negativo desta situação, porque muitas vezes aquilo que nós queremos fazer, alguém já fez antes, na maioria das vezes. No entanto, nós muitas vezes pegamos nos feitos e nas conquistas de alguém, muitas vezes agora também muito influenciados pelas redes sociais, em que nós vimos e cobiçamos a vida alheia e vemos, eu quero viver aquela vida. No entanto, esquecemos-nos que a vida que nós desejamos viver ou possuir é alterada ou, de uma certa forma, é só partilhada a determinados pontos, não é partilhada na sua totalidade. Então repara que nós estamos a desejar viver uma vida e um percurso que já é destruído,
já por si, que nós não conseguimos ter acesso. Então, aqui a problemática na minha cabeça está que eu identifico um problema de que muitas vezes os filhos, mesmo sem esta questão das redes sociais, seguem caminhos que eles veem os pais fazer porque eles inspiram-se nos pais e veem que se calhar aquilo é o correto para eles, de forma errada. Porque muitas vezes aquilo que os pais desejam para eles ou que eles mesmo executaram não é o melhor para nós, porque convenhamos, nós somos todos diferentes. Tu és filha dos teus pais, mas os teus pais são pessoas diferentes de ti. Então, se tu pautas a tua vida somente para seguir as pisadas ou aquilo que os teus pais acham que é o correto para ti, tu já estás a cometer um erro, porque já não estás a desbravar um caminho que é o teu, estás a percorrer um caminho que é o caminho definido pelos teus pais. Daí esta frase dizer que o caminho não é o teu caminho. E por outro lado, trazendo novamente esta ideia das redes sociais, é que há essa questão dos nossos pais, mas isso foi amplificado para o facto de nós termos acesso, lá está, a outras vidas que muitas vezes nós desejamos possuir, mas que na verdade não são as melhores para nós. É uma ideia pré-configurada que nós temos que aquilo vai ser bom para nós, mas depois nós vamos ver e vamos ver que aquele caminho que alguém percorreu e que nós achávamos que era bom possuir, que era bom percorrermos, não é o melhor para nós. E depois, muitas vezes, eu vejo muito isto acontecer no digital. As pessoas frustram-se, as pessoas pensam que, ok, eu até consegui um resultado numerário, ou eu até consegui fazer dinheiro, mas isto não faz sentido para mim. As pessoas entram em depressões, as pessoas deitam negócios por terra, porque aquilo que elas estão a viver, elas não se sentem completas, porque lá está, aquele caminho não é o delas, não é aquele caminho que elas desejam seguir. Então, muito cuidado e olhar sempre numa perspectiva crítica para aquilo que tu vês e pensar: será que isto se adequa a mim? Será que isto se adequa aos meus valores? Será que isto se adequa àquilo que eu realmente quero na minha vida? E é importante fazer sempre essa reflexão. Frase número 4: tudo o que tu focas expande. Essa frase é do livro Segredos da Mente Milionária e eu adoro essa frase. Significa literalmente isso que a frase diz, que tudo aquilo que tu escolhes dar atenção, tudo aquilo que tu escolhes valorizar é aquilo que expande e mais se manifesta na tua vida. Repara que, olhando isso a uma perspectiva, por exemplo, da criação de conteúdo, se tu te focas em produzir conteúdo para o YouTube, por exemplo, como eu costumo fazer aqui para o canal, e te focas em fazer aquilo dar certo, em criar o melhor conteúdo que tu conseguires com aquilo que tu tens naquele momento, o que vai acontecer é que tu vais melhorar, em que tu vais cada vez produzir melhor conteúdo e tu vais ver resultados eventualmente e aquilo vai expandir. Aquela tua ideia, aquele teu objetivo vai expandir. No entanto, se por outro lado tu desejares ser bem-sucedida como criador de conteúdo, seja lá o bem-sucedido o que significa para ti, e que para isso tu definas: não, eu vou estar no Instagram, vou estar no TikTok, vou estar no YouTube e vou estar em sabe-se lá o quê. Vou fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E não te focas numa única coisa, é menos provável que tu venhas a ser bem-sucedida nesse resultado. Porque tu não tens tempo suficiente para entender como as coisas funcionam a fundo numa única coisa. Porque tu não tens tempo suficiente para perceber aquilo até que tu mais gostas de desenvolver, porque tu estás a atirar para todos os lados. É a mesma coisa que não ter um foco num único alvo. Tu teres vários tiros ao alvo e não consegues acertar nenhum, porque tu divides as tuas tentativas pelos diferentes alvos. Percebes o que eu quero dizer? Tu divides a tua jarra de água por 5 copos e não consegues encher nenhum. Enquanto que tu devias focar as tuas energias em encher um único copo primeiro. Então, eu acho que aquilo que tu te focas, aquilo que tu escolhes dar importância, é aquilo que mais tarde tem potencial para dar um resultado maior do que tu estás a dispersar as tuas energias pelos vários objetivos e até pelos vários locais. E a última frase, eu acho que é a minha preferida delas, que é: não há nada que não custe alguma coisa. É do livro Pense e Fique Rico, do Napoleon Hill. Eu adoro o Napoleon Hill, eu acho que ele é absolutamente genial e era um escritor que soube tratar o desenvolvimento pessoal na sua escrita e soube abordar os temas de mentalidade, na minha opinião, da forma mais assertiva. E ele, de facto, traz muito essa ideia ao longo dos livros dele, e o Pense e Fique Rico é um deles, de que
Não existem almoços grátis, não existe nada que não custe alguma coisa, no sentido de que, para tu te comprometeres com o resultado ou para tu te comprometeres em fazer determinada coisa dar certo, em fazer uma escolha, tu tens já de antemão de saber que aquilo vai custar alguma coisa que tu vais ter que abdicar. Seja o teu tempo, a tua disponibilidade de tempo para fazer aquilo dar certo, seja o teu dinheiro para investir nos teus conhecimentos naquilo, seja aquilo que tu neste momento possuis e que tens que abdicar de uma certa forma ou de um certo nível. E com isto, eu não quero dizer que trazer aquela mentalidade de escassez de que não se pode ter tudo. Tu ou escolhes ter uma coisa ou escolhes ter outra. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que ao início tu tens que ter a plena consciência de que quando tu tens pouco, ao início tu tens pouco e é normal, deves ter a noção que tens que fazer escolhas. Então, não existe essa de começar já com tudo. Começar já com tudo perfeito, começar já com as condições perfeitas, isso não existe. Também não existe a de eu vou conseguir tanto me focar no meu trabalho, como me focar na minha família, como me focar no meu, sabe-se lá no que é, me focar em fazer dinheiro. Porque realmente tem que haver escolhas, porque se tu dizes que te vais focar em diversas coisas, tu na verdade não te vais focar em nenhuma. E ao início, quando tu tens pouca habilidade, pouco conhecimento até, pouca, eu diria que poucos recursos, tu tens que focar o pouco que tu tens numa única coisa, sacrificando outras. No entanto, se tu me disses assim, Leonor, mas então eu tenho que sacrificar o tempo da minha família para criar o meu negócio, é isso que tu estás a querer dizer? No fundo, aquilo que eu estou a querer dizer é que se tu não estiveres disposta a abdicar, por exemplo, do tempo que tu estarias com a tua família para construir algo que será o teu negócio, está tudo bem também. No entanto, deves ter a plena noção que, se calhar, se tu não fizeres esse sacrifício ao início, aquilo que tu tanto desejas a nível de negócio, a nível profissional, nunca vai ser possível. E está tudo bem. Aquilo que tu não podes afirmar é que eu vou conseguir fazer tudo. Tu tens que ter noção que tens que tomar escolhas e que começar a tomar escolhas desde cedo. Outra coisa que eu gostaria de te dizer é: sempre desconfia quando algo é demasiado bom para ser verdade. Porque normalmente, quando algo é demasiado bom para ser verdade, significa que não é verdade. Então, quando alguém te quer dar alguma coisa por razão nenhuma, ou quando alguém te quer mostrar que aquele caminho é o correto de forma totalmente despretensiosa, começa a desconfiar, porque toda a gente, de um certo nível, quer obter alguma coisa de ti. Ah, Leonor, isso quer dizer que tu estás a gravar este vídeo para obter alguma coisa de mim? Repara, eu neste vídeo o que eu quero é obter a tua atenção. E a tua atenção, a mim, vai-me permitir poder fazer disto a minha vida, a minha criação de conteúdo. Porque quanto mais pessoas eu tiver a darem-me atenção, mais capacidade eu tenho para continuar a fazer disto a minha vida. E eu não quero distorcer aqui as coisas e dizer que eu só estou aqui para ganhar dinheiro com isso. Não. Eu estou a dizer que eu preciso de ganhar dinheiro com isto se eu quero fazer disto a minha vida. E tenho que entender que para fazer disto a minha vida e para ganhar dinheiro com isto, as pessoas têm que me dar atenção àquilo que eu tenho para dizer. Então eu tenho que gerar valor. Porque no mundo real, fora livre de fantasias, não existe essa de que as coisas acontecem só porque sim. Não existe essa de que as pessoas estão-te a dar coisas só porque tu existes e só porque tu mereces. Não, as pessoas dão-te coisas para obter um benefício disso. E eu acho que esta é das realidades mais duras que tu te tens que confrontar se tu és um adulto ou até um jovem adulto ao longo da tua vida. E eu, na minha opinião, quanto mais tempo tu negares essa realidade de que realmente tudo custa alguma coisa e que não há ninguém que te vá dar nada que tu não tenhas que retribuir, eu acho que quanto mais cedo tu percebes isso, melhor será para ti. E já agora eu quero aproveitar a deixa para dizer que eu tenho um número enorme, uma porcentagem enorme de pessoas que vê os meus vídeos e que não subscreve o canal. É coisa de mais de 70% das pessoas. Então, se tu gostas de ver este tipo de vídeo sobre mentalidade, sobre desenvolvimento pessoal e sobre produtividade,
Eu peço que subscrevas o canal porque vai-me ajudar a crescer e vai-te ajudar a ti também a não perderes nenhum único vídeo. Se tu gostaste deste vídeo e aprecias o meu esforço para continuar aqui presente, mesmo não estando com a minha saúde a 100%, deixa o teu like no vídeo para eu saber que tu me apoias e que estás aqui fiel também ao canal, de certa forma assumindo também um compromisso de volta. E eu quero-te agradecer por teres ficado até aqui. No entanto, tenho outro vídeo para te sugerir, que é um complemento deste, que é as 10 regras para parar de se preocupar com coisas inúteis. É um vídeo muito completo que fala sobre regras de vida e que eu tenho a certeza que pode complementar muito bem este que tu acabaste de ver. Clica no vídeo para ver a seguir. Obrigado e nós vemo-nos no próximo vídeo. Até à próxima.